Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos Cláudio Gomes. Ele é representante da Central Única dos Trabalhadores no Conselho Curador do FGTS. Olá, Cláudio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de participar e falar sobre o FGTS. Cláudio, exatamente como funciona o Conselho Curador do FGTS? Olha, o Conselho Curador do FGTS ele é um conselho que tem a participação dos trabalhadores, representando a sociedade civil, dos empresários e também do governo, né? Então funciona de forma paritária entre sociedade civil e representação do governo. Como é a participação dos trabalhadores especificamente, Cláudio? Da mesma forma que qualquer outro conselheiro, a participação é você analisar todas as propostas que vêm ao Conselho, né, como utilizar os recursos do FGTS, fiscalizar as contas dos recursos do FGTS, e tem o mesmo poder, não tem diferença entre o poder de um representante, tanto da sociedade civil, dos trabalhadores, empresários, quanto aqueles que representam o poder público. Na verdade, é fiscalizar e acompanhar a gestão dos recursos do FGTS. Cláudio, o FGTS é um seguro do trabalhador. Na sua opinião, é um recurso que está atualizado com a realidade do trabalhador brasileiro? Olha, ele na verdade, assim, ele serve, além de seguro, ele tem uma outra função social de extrema importância, que é financiar uma qualidade de vida do trabalhador, no tocante à habitação, o saneamento e a infraestrutura urbana. Em alguns casos também gerar empregos quando você utiliza o FGTS para investimentos em setores estratégicos da economia, principalmente nas obras de infraestrutura, que de certa forma também gera bem-estar, mas também geram oportunidade de trabalho. Ainda falta essa parte, que seja remunerar o trabalhador naquele aspecto onde o fundo gera lucro. E, Cláudio, quais são as reivindicações da CUT para melhorar a eficácia do FGTS para os trabalhadores? Olha, na verdade, hoje você já tem uma fiscalização que ela é, de certa forma, eficiente. O que precisaria é que a gente fizesse essa distribuição dessas receitas geradas pelo fundo de uma forma mais equitativa com os trabalhadores, porque hoje essas receitas geradas pelo fundo servem muito mais ao tesouro do que propriamente remunerar os trabalhadores. Porque, querendo ou não, é uma parcela do salário dos trabalhadores que fica lá reservada, ou seja, poupada e à disposição do governo. Cláudio, nós fomos às ruas e a população tem muitas dúvidas sobre a FGTS. Vamos ouvir agora a primeira delas. Quando foi criado o FGTS e por que ele existe? Olha, o FGTS foi criado em setembro de 1966, em pleno período da ditadura militar. E ele existe como uma forma de compensar o trabalhador pela perda que existia antes da estabilidade no emprego. O trabalhador, ao atingir os 10 anos de emprego na empresa, ele tinha direito à estabilidade. Então, para que houvesse a retirada dessa estabilidade, foi criado o Fundo de Garantia, que serve como uma poupança para que o trabalhador, no momento de desemprego, tivesse lá um recurso para suprir aquele momento em que ele não teria o aporte dos salários. Vamos ouvir agora a pergunta do Lucas. Para que serve o FGTS? O FGTS ele serve para salvaguardar o trabalhador no momento de desemprego. Essa é a utilização mais comum do FGTS. Mas o FGTS também serve para financiar a habitação do trabalhador, para poder, assim, no momento de necessidade, no caso, por exemplo, de uma doença grave, como AIDS, câncer ou aquelas doenças terminais, também servir como uma fonte onde o trabalhador pode recorrer, e também para gerar essa situação de bem-estar social hoje, que é a aplicação no saneamento e nas obras de infraestrutura. Cláudio, qual era a conjuntura histórica na época em que o FGTS foi criado? Você tinha um momento em que os trabalhadores estavam migrando do meio rural para a atividade urbana, para a atividade industrial. E nós tínhamos uma pressão muito grande por parte, principalmente das multinacionais, que tinham os interesses de se instalarem, de ter o país como local de investimento. Essa estabilidade no emprego gerava uns entraves, ou seja, seria já o precursor da flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Para que houvesse essa retirada dessa estabilidade, criou-se o mecanismo do FGTS, ou seja, num contexto para que houvesse lá
inicialmente já aquela ideia do milagre econômico, ou seja, de você começar a atrair investimentos externos, atrair recursos externos, e, na verdade, para cumprir mais uma exigência do capital internacional. Cláudio, agora que a realidade é outra, não seria a hora de alterar? O Brasil tem sérios problemas de habitação. Nós temos as favelas, aqueles trabalhadores que habitam em áreas de risco, né? E o Fundo de Garantia é o principal recurso que financia a habitação. Ou seja, além dessa função de salvaguardar o trabalhador, ela também tem a função de gerar esse bem-estar, que é construir a habitação do trabalhador. Nós podemos utilizar isso ainda de uma forma mais eficiente no setor de saneamento, mas tudo isso, né, de certa forma, são recursos que eles são investidos e que geram um retorno financeiro. Esse lucro que é gerado é que nós teríamos que estudar uma forma mais eficiente, e o governo e o Conselho Curador já tem trabalhado em cima da ideia de ver qual é a melhor forma de você fazer a devolução. Ou aumentando a correção nas contas dos trabalhadores, ou fazendo a distribuição proporcionalmente dentro das contas dos depósitos vinculados que existem no Fundo de Garantia. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. O FGTS tem reajuste de juros e correção? Hoje, o FGTS tem uma correção da TR, né, que infelizmente acaba sendo o índice de menor correção da inflação e acaba gerando perda para o trabalhador, mais os 3% que é a rentabilidade, ou seja, praticamente quase 0,5%, menos de 0,5% ao ano, né? Então, isso, de certa forma, faz com que seja um dinheiro muito barato, né? E esse dinheiro barato é justamente pelo fato de não encarecer, né, os financiamentos de habitação. Porque à medida que você aumenta essa rentabilidade nos juros, você também teria que, na outra ponta, aumentar o custo do financiamento habitacional. E o que dificultaria o acesso dos trabalhadores a esses recursos habitacionais. Então é preciso buscar uma forma de equalizar isso para que haja uma melhor remuneração das contas, mas que também não venha encarecer, né, os financiamentos do FGTS, os financiamentos habitacionais, e também não encareçam os investimentos nas obras de saneamento e de melhoria da infraestrutura. Vamos ouvir agora o Ricardo. Tem como acompanhar a movimentação do FGTS? Você pode fazer o acompanhamento pelo celular, no site do Ministério do Fundo de Garantia, que é o www.fgts.gov.br, que é acessível a todo trabalhador fazer um acompanhamento permanente das suas contas do FGTS. Da mesma forma, também é importante o trabalhador verificar no seu Olerite se a empresa está fazendo, né, o depósito do FGTS. Verificar o valor que está sendo constando no Olerite e checar se esse depósito está sendo colocado, aportado na sua conta. E é interessante e importante que os trabalhadores façam acompanhamento para que não haja sonegação desse recurso. Pergunta da Vanilda exatamente sobre isso. Qual o valor depositado pela empresa do FGTS? Todo trabalhador, ele tem depositado no FGTS 8% do seu salário, que corresponderia ao longo de um ano praticamente um salário inteiro, né? Então, até para o trabalhador fazer um cálculo de quanto é depositado, é um salário por ano, ou seja, os 8% do seu salário, daquelas verbas que integram o seu salário, que é o salário nas 220 horas, mais horas extras e outras vantagens salariais, não computando aí aqueles benefícios previstos em lei, que é o vale transporte, alimentação. Vamos ouvir mais uma pergunta. Em caso de doença, a gente pode sacar o FGTS? Sim, ele pode ser sacado em situações muito específicas e normalmente ele é sacado para doenças graves, como é o caso da AIDS, do câncer, né, o câncer maligno, e no caso daquelas doenças terminais. E aí pode ser utilizado pelo próprio trabalhador, no caso dele ser o portador da doença, ou aqueles dependentes declarados legalmente como dependente. Vamos ouvir agora o Arthur. Posso tirar o meu FGTS para casar? Não, infelizmente não, né? O FGTS ele tem as finalidades, assim, dentro da lei, diz quais são as circunstâncias em que ele pode ser sacado. No caso da demissão imotivada, né, no caso de financiamento de habitação, quando ele fica mais de 3 anos sem registro em carteira, ele pode ir lá sacar o seu fundo de garantia. Em caso de desastres, quando a presidente da República declara que ele pode sacar para cobrir prejuízos causados por aquela, e dentro daquelas outras possibilidades que estão previstas na lei, mas não para o casamento. O Guilherme tem mais uma pergunta para o Cláudio. Quem é estagiário tem direito ao FGTS? O estagiário não, né? Porque na verdade ele não tem um salário, ele tem uma bolsa
de estágio, que ela não se confunde com o salário. Então, nesse caso, não, a menos que ele seja um estagiário contratado regido pela CLT. Vamos ouvir o Lucas. A gente pode tirar o FGTS de quanto em quanto tempo? Todas as vezes em que o trabalhador for demitido, né? E não for demitido por justa causa ou por pedido de demissão. Ou naquelas hipóteses que é para o financiamento. Então, são dentro daquelas possibilidades. Na verdade, não é de quanto em quanto tempo, mas desde que ele se enquadre dentro daquelas condições previstas na lei de que ele possa sacar o fundo de garantia. Ricardo tem outra pergunta. Dá para sacar o FGTS em qualquer banco do Brasil? Na verdade, você só pode sacar o FGTS na Caixa Econômica Federal, nos correspondentes da Caixa, nas lotéricas, em alguns bancos conveniados pela Caixa, quando não existe a Caixa Econômica naquela localidade. E no exterior, em algumas agências consulares, mas todos eles representando a Caixa Econômica Federal. Cláudio, com o PT no poder, o FGTS ele teve avanços? Olha, nós tivemos uma maior democratização no processo de discussão da aplicação dos recursos. Hoje tem sido debatido, né? E tem assim, discutido, o próprio Conselho tem feito propostas, e essas propostas, em alguns momentos, né, elas são acatadas pelo governo toda vez que ela vira resolução, o que era diferente, que antigamente você não podia fazer isso e tão pouco sequer discutir a forma de correção do FGTS. Hoje nós temos a liberdade de fazer essa discussão e certamente nessa administração do PT, o Conselho Curador tem muito mais poder do que nunca teve antes. Cláudio, eu gostaria que você deixasse uma dica aos nossos telespectadores, por favor. Fiscalizem os seus depósitos do FGTS, porque esse é um recurso que, além de gerar, né, uma segurança para o trabalhador no momento que é o da perda de emprego, ele também gera um benefício para toda a sociedade. Hoje, é abrangente a aplicação do recurso do FGTS. É importante que nós, enquanto trabalhadores, façamos uma fiscalização, porque a gente sabe que a estrutura de fiscalização do governo ela tem uma limitação. Então, mas como é um dinheiro do trabalhador, e o nosso dinheiro a gente tem que fiscalizar e bem. Com certeza. Cláudio, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço e fico à disposição. Muito obrigada. No Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Voltamos já!